paso a las actividades académicas del seminario, se va a desarrollar en primer lugar una lección magistral, una conferencia inaugural que ha sido encomendada por la dirección de este congreso para que su arranque sea un arranque de excepción a un ponente de lujo a quien voy a invitar a incorporarse al estrado. Tiene a continuación la palabra para dirigirnos esta lección inaugural del Congreso el excelentísimo señor don Ricardo Lewandowski, ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil. Bom dia a todas e a todos. Quero iniciar cumprimentando o excelentíssimo senhor José Maria Coelho de Portugal, Martinez e Pelayo, vice-reitor da Universidade Complutense de Madrid, a quem agradeço pela gentil acolhida nesta eminente casa. Excelentíssimo senhor Orlando Leite Ribeiro, embaixador do Brasil na Espanha, a quem cumprimento exclusivamente e agradeço por ter me recebido ontem no aeroporto. Cumprimento, creio que está aqui, o excelentíssimo senhor Gilmar Mendes, ministro decano do Supremo Tribunal Federal, por meio de quem cumprimento os demais membros daquela casa, porventura aqui presentes. Cumprimento e agradeço o convite penhoradamente ao excelentíssimo senhor José Alberto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a quem quero dizer que estou extremamente honrado por poder proferir esta palestra inicial, que é algo de imensa responsabilidade para mim. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor Luiz Felipe Salomão, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, por meio de quem cumprimento os demais membros daquele tribunal. Cumprimento o excelentíssimo senhor Vital do Rego Filho, presidente do Tribunal de Contas da União. Cumprimento o excelentíssimo senhor Jorge Messias, advogado-geral da União. Cumprimento com especial prazer o professor Dr. Ricardo Alonso, meu particular amigo, a quem conheço, porque estive aqui já por 2 vezes nesta grande universidade, que hoje é diretor de prática jurídica desta casa. Cumprimento o professor doutor José Manuel Almuricide, que é o decano da Faculdade de Direito. Vejo aqui vários amigos, o Bruno Dantas, vejo aqui o sempre batonier Marcos Vinícius Furtado Coelho e vários outros amigos que cumprimentam muitas pessoas, aqueles a quem acabei de cumprimentar. Como disse, é uma grande responsabilidade falar em primeiro lugar num evento desta magnitude. Um evento que vai tratar de infraestrutura, segurança jurídica e jurisdição constitucional. Portanto, é uma conferência que se dedicará à construção ou à reconstrução das instituições. Grande responsabilidade essa daqueles oradores que me sucederão. Então, eu tomarei a liberdade de seguir um caminho contrário. Talvez numa perspectiva do filósofo francês Jacques Derrida, que fala em uma desconstrução da filosofia, das instituições, das ideias então vigentes. A sua época é um filósofo relativamente contemporâneo. Um filósofo que seguiu a senda, possivelmente, de René Descartes, que no século XVI de nossa era introduziu na filosofia a dúvida sistemática, começando a duvidar de tudo, menos de sua pessoa, cunhando a famosa frase cogito ergo sum, penso logo existo, e, portanto, começou a reconstruir o mundo a partir dessa dúvida das tradições, das ideias que vinham da Idade Média. Eu trarei para as senhoras e senhores uma ideia, talvez, pessimista à la Schopenhauer do mundo, mas não definitivamente pessimista,
porque creio no progresso da humanidade. Mas quero lhes falar um pouco da crise das instituições internacionais e nacionais que vivemos hoje. Há uma frase recorrente, famosa, que se expressa da seguinte maneira: o mundo passa por profundas transformações, e de fato passa mesmo por profundas mudanças. É uma frase que é um lugar comum, repetida frequentemente por cientistas sociais, por políticos e comentaristas em geral. Mas em poucos momentos da nossa história, da história do mundo, do passado, remoto e recente, a sua utilização se mostra tão pertinente como nos dias atuais. Desde a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria em 1988, não assistíamos a um quadro tão complexo e indefinido como esse que vivemos no presente. No ano de 1993, pouco depois do fim da Guerra Fria, da queda do Muro de Berlim, um grande pensador francês, Edgar Morin, que todos conhecem, nos falava que vivíamos numa policrise, ou seja, no mundo onde as crises se sucedem e superpõem constantemente. Recentemente, vindo da França, comprei um livro muito interessante de um historiador francês chamado Thomas Gomas. Aliás, um livro que compartilhei com meu assessor internacional, o conselheiro do Itamaraty, João Ernesto, chamado L'accélération de l'histoire, aceleração da história, com o subtítulo Os Nós Geopolíticos de um Mundo Fora do Controle. Então, temos duas ideias interessantes, uma elaborada em 1993 e uma mais recentemente, em 2025, que traduzem uma mesma ideia. Um mundo, de certa maneira, fora do controle. Hors do controle, como dizia Thomas Gomas. No interior dos estados, as crises se sobrepõem nos mais diversos planos. No plano econômico-financeiro, observamos a perda da confiança nos modelos clássicos de organização do sistema de produção. O socialismo ideal, cogitado no século XIX, início do século XX, sobretudo por Fourier, Saint-Simon, Owen, o sindicalista inglês, e também por Marx e Engels, e mais tarde por Lenin e Trotsky, esse socialismo ideal, onde todos repartiam os bens da sociedade, caiu em descrédito em face do socialismo real, que caiu, como disse, em desencanto após o fim dos regimes soviéticos a partir dos anos 1990. Já o capitalismo neoliberal, pautado pelo consenso de Washington, que construiu nos anos 80, 90 do século passado, que pregava a austeridade fiscal, a abertura dos mercados e privatizações, também perdeu a credibilidade, especialmente após a crise financeira mundial causada pelo subprime norte-americano, que eram aquelas hipotecas supervalorizadas que criavam a bolha, que estourou, e com isso várias instituições financeiras importantes em todo o mundo, como Lehman Brothers, faliram
e levaram de roldão, enfim, a economia mundial. A partir desse momento, ingressamos num momento de grande protecionismo por parte dos Estados, dos distintos países e mais. Iniciamos um novo fenômeno, que é o fenômeno da desglobalização. Aquela globalização, de certa maneira, selvagem, que se desencadeou a partir de 1989, acabou, e também em grande parte em função da epidemia da Covid-19, levou à desglobalização, sobretudo em função da desorganização das cadeias produtivas. Na política, nós assistimos à crise das democracias liberais do Ocidente, ressurgindo em seu lugar projetos autoritários à direita e à esquerda do espectro político. Isso tem feito crescer o apelo a regimes alternativos, comunismo de mercado, teocracias de todo gênero, ou simplesmente regimes liberais na economia e autoritários na política. São modelos que buscam firmar-se não apenas a partir dos valores da democracia clássica, mas pregando, curiosamente, a prosperidade econômica juntamente com uma rigidez da ordem social para combater uma suposta anomia, uma suposta falta de ordem, uma desordem. Isso me lembra um pouco a frase famosa de um presidente brasileiro chamado Washington Luiz, que foi derrubado na Revolução de 1930 pelo depois ditador Getúlio Vargas, que dizia o seguinte, que a questão social é uma questão de polícia. Parece-me que hoje muitos estados pensam exatamente isso. A questão social se resolve com rigor policial, com mais autoritarismo. No plano axiológico, as sociedades democráticas enfrentam seríssimas dificuldades para consolidar consensos mínimos sobre valores relacionados à família, à identidade de gênero e de raça, direitos reprodutivos, meio ambiente, inclusive com relação à saúde, como nós vimos relativamente à reação às vacinas durante a epidemia da Covid-19. No Brasil, como todos nós lembramos, houve de início uma certa inércia por parte das autoridades centrais para vacinar a população, o que nos custou cerca de 700 mil mortos no Brasil e milhares de doentes. No setor da saúde, as artes e as comunicações enfrentam uma crise estética. Há uma sensação de esgotamento das formas tradicionais de expressão artística, na pintura, na música, no cinema, no teatro, na literatura e na dança. Hoje nós nos comunicamos por monossílabos através das mídias sociais. Há poucas conversas, há pouca comunicação, enfim, não sabemos mais nos relacionar. No setor tecnológico, assistimos atônitos à emergência de novos instrumentos e novas tecnologias, como a inteligência artificial, a automação, a robotização, cujos impactos sobre o tecido social, político e econômico ainda são desconhecidos. Eu também li recentemente um livro de um autor americano, era um CEO de uma grande empresa de tecnologia, apesar do seu nome levantino, chamado Mustafa Suleyman. O livro chamado The New Wave, a nova onda, em que ele descrevia os perigos e as virtudes da inteligência artificial, mas alertava, sobretudo, contra os perigos da inteligência artificial autogenerativa, que poderia fugir dos controles da sociedade, das autoridades,
e dizia que o grande problema para fazer uma legislação eficaz com relação a isso é que essas tecnologias são desenvolvidas nos fundos de quintais, nas garagens, por pessoas que têm um mínimo de formação em informática e que refogem ao controle dos Estados. Por isso é que nós temos tanta dificuldade. Estamos no Brasil, sobretudo o Ministério da Justiça propôs ao governo, que está na Casa Civil hoje, um projeto de lei de regulamentação de responsabilidade dos provedores, sobretudo contra a pedofilia, contra mensagens de ódio, contra crimes contra o consumidor, enfim, outros males que podem vir de uma utilização desses instrumentos sem um controle das autoridades públicas. Na segurança pública, está aqui o nosso diretor da Polícia Federal, André Rodrigues, em todos os estados, independentemente do nível de desenvolvimento da região onde se situam, enfrentam o desafio de combater o crime organizado, que não é mais nacional apenas, muito menos local, já é um crime global. E fazendo com que muitos setores hoje defendam o emprego da justiça privada para enfrentar esse fenômeno, ou então o endurecimento das leis penais ao arrepio do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais. No Brasil, tramitam no Congresso Nacional e nosso Parlamento alguns projetos de lei completamente absurdos que fogem desses princípios que tradicionalmente foram consagrados através dos séculos pelas revoluções dos povos contra o absolutismo e o autoritarismo. Temos, por exemplo, pasmem os senhores, um projeto de castração química para os estupradores. Uma pena perpétua, uma pena que agride o organismo, uma pena, obviamente, inaceitável num país democrático, a meu ver. Hoje vemos, logo termino, diversas similaridades entre o momento em que vivemos hoje e o período entre guerras, período que medeia entre 1920 e 1930, com o ressurgimento do nacionalismo, do autoritarismo e da xenofobia, do ódio ao estrangeiro. Nos anos 1920 e 1930, nós vimos o declínio relativo das potências europeias, como a Alemanha e a França, e a desagregação do Império Turco-Otomano, que foram acompanhados, curiosamente, da ascensão de novas potências, como os Estados Unidos, o Japão e a União Soviética. E atualmente nós estamos assistindo a um fenômeno semelhante, com a emergência da China e da Índia como potências globais, e as dificuldades que os europeus têm em manter-se no cenário político de forma influente e o esforço dos Estados Unidos de continuarem como uma potência hegemônica global. O segundo paralelo, intrinsecamente relacionado ao primeiro, é a irrupção de novos conflitos armados ao redor do globo, muitas vezes estimulados não apenas pelas grandes potências, mas também pelas potências médias e até pequenas. O Irã, por exemplo, estimulando conflitos do Oriente Médio. Nós temos a Arábia Saudita também influenciando conflitos do Iêmen, a própria Coreia do Norte se armando nuclearmente e desenvolvendo mísseis de grande alcance que atingem praticamente as proximidades do Japão, enfim, estão lançados no mar do Japão, a poucos quilômetros, enfim, da capital, Tóquio. Muitos desses conflitos assumem a forma de conquistas territoriais, que é algo taxativamente vedada pela ordem jurídica internacional há muito tempo. Vemos isso em regiões como a Crimeia, a Ucrânia, Taiwan, e pasmem todos, mesmo com relação ao Panamá,
a Groenlândia e a Essequibo. A Venezuela querendo tomar para si uma parcela do território da Guiana. São fenômenos novos que são fomentados pelas grandes e pequenas potências. Concomitantemente, estamos assistindo a um enfraquecimento dos regimes de não proliferação nuclear e uma renovada corrida armamentista que retroalimentam esses conflitos todos. E, como fenômenos associados a esses dois pontos anteriores, assiste-se à crise do sistema de solução de controvérsias. E aqui, o que eu vou dizer tem muito a ver com o que os senhores haverão de dizer em continuidade para a reconstrução das instituições, para garantirmos a segurança jurídica nacional e internacional. Nos anos 1920 e 1930, a antiga Liga das Nações e a Corte Permanente de Justiça Internacional, que foram gestadas por Woodrow Wilson, aquele presidente norte-americano, logo depois do fim da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, naqueles seus famosos 14 pontos, foram incapazes de dar encaminhamento pacífico às disputas e aos conflitos que então surgiram, dando ensejo à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Atualmente, um fenômeno semelhante ocorre com a Organização das Nações Unidas, sobretudo com o Conselho de Segurança, paralisado pelo poder de veto das potências nucleares. E convém registrar ainda a irrelevância da Corte Internacional de Justiça, cuja jurisdição restringe-se hoje a países de menor peso no plano internacional. Tive a oportunidade de, cerca de 15 dias atrás, visitar essa grande corte, mas ela perdeu, infelizmente, toda a sua importância. E é preciso sublinhar ainda a resistência das potências centrais em aceitar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, do famoso TPI, bem como a paralisia do sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial de Comércio, da OMC. Ou seja, o multilateralismo arduamente conquistado depois da Segunda Grande Guerra foi substituída por um bilateralismo pragmático, instável, sobretudo, onde impera a lei do mais forte. Vejam-se, por exemplo, os tarifácios do presidente Trump, que procura impor a sua vontade à margem desses grandes sistemas multilaterais de solução de controvérsias. Ou seja, nós estamos assistindo o fim do sistema de Bretton Woods, que foi construído depois da Segunda Guerra Mundial, quando se instituiu o FMI, o Banco Mundial, o GATT, o antecessor da OMC, o dólar como padrão de troca internacional, é um mundo que, infelizmente, desapareceu. A tudo isso, some-se a crise climática ainda sem solução, causada pelo progressivo aquecimento global da era industrial, que leva a incêndios florestais, a chuvas intensas, inundações catastróficas, estiagem prolongada e a desertificação. E fazendo surgir um novo fenômeno, que são exatamente os migrantes climáticos. Além daqueles que migram em função dos conflitos regionais, hoje nós temos os migrantes em função das crises climáticas. Possivelmente, termino aqui, estamos diante de uma crise sistêmica, sobretudo quando se coloca em xeque uma das teses centrais da modernidade, pelo menos do mundo civilizado, tal como conhecemos. A organização das forças grupais e dos interesses individuais em torno de um projeto comum, de um Estado racional, democrático, justo e soberano. Será que estamos diante de meras crises cíclicas, como dizia Hegel, em que uma tese
se antepõe uma antítese, gerando uma síntese e assim por diante ao longo da história? Ou será que estamos em face de uma profecia de Karl Marx, que a enunciou num livro famoso chamado 18 Brumário, em que ele comenta o golpe de Estado de Napoleão III, em que ele dizia: a história se repete, pela primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Muito mais grave do que uma tragédia, porque é uma tragédia anunciada. Oxalá possamos superar essa tarefa, reconstruindo conceitos, consensos e instituições. Muito obrigado a todos. Muchas gracias al excelentísimo señor don Ricardo Lewandowski, ministro de Justicia y Seguridad Pública de la República Federativa de Brasil, por sus palabras inaugurales de este congreso, que sin duda han recogido lo que son los principales retos. Señalaba el ponente, de alguna manera partiendo de su fe en el progreso de la humanidad, la existencia de numerosas crisis nacionales e internacionales en lo que es sin duda un mundo en transformación que ha definido como de policrisis, en el que se suceden riesgos importantes como el regreso global a un cierto autoritarismo de ambos signos, de derecha y de izquierda, y a la dificultad en encontrar retos, en encontrar recetas que pudieran combatir estos nuevos retos a los que se enfrenta el mundo de hoy y el mundo de mañana, habiendo mencionado desde los retos más antiguos hasta los más contemporáneos como la inteligencia artificial. Señalaba el ponente que si bien el siglo XIX había sido el siglo hegemónico de Europa y el siglo XX lo había sido de otras potencias emergentes como Estados Unidos, Japón o la Unión Soviética, el siglo XXI llevaba camino de ser el siglo de China o de India o de algunas otras potencias entre las que yo incorporaría a Brasil. Desde esa perspectiva, muchas gracias al ponente por su extraordinaria conferencia, por la motivación que da y por el marco general con el que se configura este congreso. Un verdadero honor haberle escuchado, como a todas las personas que van a intervenir en este seminario internacional. Y damos comienzo a la primera de las mesas que tendrá lugar sin un breve receso sobre separación de poderes y papel de la Corte Constitucional.